Passamos da metade da nossa leitura de Os Romanov e nessa meta a gente encontrou muitos autores russos famosos. Então vamos logo conversar sobre essa história. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e essa semana nós vamos conversar sobre as cenas 1 e 2 do ato 3, que é a nossa quarta meta aqui do projeto Os Romanov. Na semana passada eu terminei falando que depois que o Alexandre morreu, que era o imperador, quem seria o novo imperador era o seu irmão mais novo, Nicolau. Porque as coisas já estavam combinadas assim, né? Não sei se vocês se lembram, mas o Alexandre queria abdicar, mas acabou nem abdicando. O Constantino, que era o segundo irmão mais velho depois do Alexandre, que seria o imperador depois dele, abdicou, assinou um documento lá dizendo que não queria ser czar, e aí o Nicolau, que seria o czar, isso ficou combinado. Então eu já estava achando que estava tudo certo, já estava tudo combinado, só que no início dessa meta aqui a gente percebe que não estava tudo tão certo assim. Na verdade, quando o Alexandre morreu, as pessoas não sabiam desse combinado entre os irmãos, então acabou que o Constantino estava em Nápoles, ele não queria ir para Petersburgo para falar, né, que ele não era o czar, que era o Nicolau que tinha esse combinado, porque ele ficou com medo de ir para lá e as pessoas forçarem ele a ser imperador, ele não queria. Por outro lado, o Nicolau também não falava porque que era ele que tinha um combinado. Ninguém falava, gente. Eu não sei se o Constantino tinha que ir para Petersburgo, ele podia mandar uma carta, um comunicado, eu não sei. Eu não entendi por que ficou esse rolo, eu não sei se vocês conseguiram entender essa parte. Se vocês entenderam, até me explica aqui nos comentários, porque eu até reli essa parte e ficou muito nebuloso para mim. Fato é que durante um período algumas pessoas apoiavam o Constantino, outras pessoas apoiavam o Nicolau, e acabou que o Nicolau se autoproclamou, assinou lá um documento de posse, e aí beleza, resolveram. Nicolau passou a ser o imperador da Rússia depois da morte do Alexandre. Depois disso, Constantino ele só volta a ser mencionado aqui quando Simon fala da sua morte de cólera. O governo do Nicolau ele foi marcado por muitas guerras, todo o governo dos czares Romanov, né, tinha muitas guerras, conquista de território. Essas partes do livro eu confesso que eu tô achando um pouco enfadonhas, mas eu vou falar mais sobre isso no final desse vídeo. O que eu gostei mesmo foram as menções aos autores, e o primeiro autor que é mencionado aqui é o Pushkin. O Pushkin ele tinha sido exilado pelo Alexandre, né, que foi o imperador anterior, porque ele tinha feito uns versos que o Alexandre considerou desrespeitosos, e aí agora o Nicolau ele perdoa o Pushkin, e aí o Pushkin volta do exílio. O Pushkin conhece uma mulher que se chama Natália, que diziam que era muito bonita, todos os homens se apaixonavam por ela, inclusive o imperador Nicolau arrastava uma asinha também pra Natália. Pelo que eu entendi aqui, o Pushkin e o Nicolau tinham uma relação próxima, né? Um outro cara se apaixonou pela Natália, chamado Dante. O Dante até chegou a se casar com a irmã da Natália para ficar mais perto dela. E aí, num determinado momento, o Pushkin desafia ele para um duelo e ele dá um tiro no Pushkin. O Pushkin morre de ferimentos. No livro aqui fala que é no estômago, mas quando eu pesquisei a vida do Pushkin na internet, fala que foi um tiro no peito. Então, assim, ele levou um tiro nesse duelo com esse Dante e morreu, acabou morrendo por causa dos ferimentos. O Nicolau depois ele dá assistência para Natália, ele acaba não tendo nada com a Natália não, mas dá assistência financeira para ela. Então eu acho que eles tinham uma relação próxima, pelo que eu entendi aqui sim, o Pushkin e o Nicolau. Para quem não conhece, o Pushkin ele é considerado o pai da literatura moderna e ele influenciou outros monstros da literatura russa, monstros no bom sentido, como Gogol e Dostoiévski, que inclusive vão aparecer aqui nessa história daqui a pouco. O Nicolau, ele era ele era totalmente contra a modernização da Rússia. Vocês lembram que numa das metas anteriores a gente conversou sobre o Pedro o Grande, que ele procurou justamente essa modernização da Rússia, ele ia procurar novas tecnologias no Ocidente, e o Nicolau, ele era completamente contrário a tudo que vinha do Ocidente. Então, esse período aqui da Rússia foi marcado por muita burocracia.
Burocracia, inclusive, que esses autores que são citados aqui criticavam muito. Aí aparece outra autora aqui, outra menção, né? Essa é só uma menção, que é o Gogol. O Simon, ele fala aqui da peça O Inspetor Geral do Gogol, onde ele critica a burocracia, mas eu já li outras histórias também do Gogol que ele critica. Eu recomendo muito a leitura para vocês de O Capote. Tem uma antologia da editora 34 que traz o Capote, traz outras histórias muito legais do Gogol. São 5 histórias naquele livro. Eu tenho até uns comentários sobre essa obra no meu blog, eu vou deixar aqui embaixo o link lá pro post, se você tiver curiosidade de ver. Vai lá que eu falei um pouco sobre esse livro. Já recomendo muito pra vocês, porque é muito bom. Chama O Capote e Outras Histórias, é da editora 34. Tem uma outra história nessa antologia que chama O Nariz, que é muito engraçada, gente. É o nariz do cara que ele acorda, ele tá sem nariz, e o nariz dele ganha uma personalidade própria. É absurdo, mas é incrível a forma que o Gogol escreve, fazendo uma crítica de forma bem humorada. Leiam esse livro, leiam lá o meu comentário sobre esse livro que vocês vão gostar, tenho certeza. Aí nessa época aqui também tinha passado já a Revolução Francesa e o mundo estava discutindo a República, né? E aí o Nicolau, ele tinha pavor dessa discussão sobre República, porque ele era um autocrata, né? Ele não queria que a Rússia se tornasse uma república. E o que ele fez? Ele mandou tirar o termo república dos livros didáticos da Rússia. Nessa época também surgiram os grupos revolucionários. Quem participava de um grupo revolucionário? O meu amado Dostoiévski. A história do Dostoiévski é incrível, ela daria um livro por si só. Tem a biografia do Dostoiévski, né? Mas eu ainda não li. Mas eu digo assim, daria um livro de ficção mesmo, porque o que aconteceu? O Dostoiévski, ele foi pego pelo Nicolau, e ele foi preso e condenado à morte. Só que na hora da pena ser executada, na hora que ele já tava lá pra morrer, o Nicolau mandou uma ordem falando assim, não, eu vou mudar essa pena aí, esses presos aí vão ser condenados, na verdade, a trabalhos forçados na Sibéria. E assim o Dostoiévski acabou se livrando da morte em cima da hora. Então isso foi uma experiência muito forte para o Dostoiévski. Ele ficou exilado lá na Sibéria, se eu não me engano, por uns 4 anos, alguma coisa assim. Ele escreveu um livro que se chama Memórias da Casa dos Mortos, que ele conta sobre a vida dos exilados na Sibéria. Esse livro eu ainda não li, mas eu quero muito ler, me interessa, deve ser muito forte, porque tudo o que o Dostoiévski escreve é muito forte, é incrível. Se você nunca leu Dostoiévski, vou indicar outro autor russo aqui, porque ele é incrível, gente. Eu tinha um pouco de medo de ler Dostoiévski, mas quando eu li, o primeiro livro dele que eu li foi Crime e Castigo, que é talvez uma das obras mais famosas dele, né? É um dos 5 grandes romances do Dostô, e eu fiquei completamente encantada. Não é uma escrita completamente fácil, completamente simples, mas é encantadora. Leiam que vocês não vão se arrepender também. E uma outra curiosidade também sobre o Dostoiévski é que quando ele voltou do exílio, ele meio que passou a defender o czarismo, ele passou a defender os Romanov, na verdade, né? Ele se converteu. E aí, quando o Nicolau morreu de pneumonia, quem ficou no lugar dele como imperador foi o filho mais velho dele, o Alexandre. Aí aqui a gente encerra a primeira cena desse ato 3, que se chama Júpiter, e agora a gente vai começar a segunda cena, que se chama Libertador. O Alexandre, ele pegou a Rússia nesse momento de turbulência, onde os grupos revolucionários estavam muito ativos, e eles tentaram matar o Alexandre aqui por várias vezes. O Simon aqui numa hora da narrativa, ele fala em 6 vezes, mas eu contei 5 vezes só das vezes que ele narrou, talvez teve mais alguma que ele não narrou. Inclusive a última delas foi bem sucedida, eles conseguiram matar o Alexandre, a gente já chega lá. O Alexandre, ele era casado com a Marie, mas ele era apaixonado mesmo pela Kátia. Eu acho que ele até tinha um bom relacionamento com a Marie, mas esse pessoal da Rússia, eles gostavam da esposa, mas também gostavam de um monte de mulher, enfim. E essa Kátia ele considerava também como uma esposa dele, como se fosse uma segunda esposa dele. Depois que a Marie falece, ele inclusive casa com a Kátia
Isso causa até um mal-estar, porque as pessoas não aceitam muito bem, a própria família dele não aceita muito bem, porque ele casou muito rápido com a Kátia, né? Porque ele já tinha um relacionamento com ela de anos, então acho que vale a nota aqui. O filho mais velho desse Alexandre aqui, filho do Nicolau, ele morreu. E aí quem ficou como sucessor do Alexandre foi o outro filho dele, que também se chamava Alexandre. Então, agora nós temos o Alexandre II como o imperador e temos o filho dele, que é o Alexandre III, como o sucessor. O Alexandre III, que é o filho do Alexandre II, ele se casou com a Mimi, que era uma prometida do irmão dele mais velho que faleceu, né? E eles tiveram o Nicolau II, que é o último czar, que eu acho que é o czar mais conhecido, né? O pai da Anastácia, que eu gosto muito daquele filme Anastácia, que inclusive não é da Disney, não sei se vocês sabem, aquele filme é da Fox. E eu tô doida pra chegar nessa história do Nicolau II, que é o último czar, porque é a parte da história da Rússia que eu acho que é mais conhecida, né? Pelo menos é a parte que eu mais conheço. Então eu tô louca pra chegar lá. A gente já chegou nos pais aqui do Nicolau II. O Alexandre III ainda não é o czar, né? Ele é só o sucessor. Mas já chegamos ali perto, o que indica que nós estamos realmente nos aproximando do fim dessa história. Mas aqui a gente ainda tá no Alexandre II, e nessa época aqui é que foram lançadas duas das obras mais famosas assim da Rússia. Uma delas foi Guerra e Paz, do Tolstói, e a outra foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu acho muito legal que o Simon tá fazendo essas menções aos autores e à literatura. Nessa parte aqui, nessa meta dessa semana, eu senti que ele falou bem mais sobre literatura na Rússia, talvez porque nessa época aqui a literatura já estava começando a ter um papel até político mesmo, né? Coisas que eram censuradas para falar na política eram ditas na literatura. Então ele dá um foco maior para a literatura aqui nessa meta, fala desses autores que a gente conhece e que eu particularmente gosto tanto, então eu tô gostando muito disso nessa meta aqui. Pois bem, o Alexandre II eu falei, né, que tentaram matar ele várias vezes, esses grupos revolucionários, até que finalmente conseguiram. E como que isso aconteceu? Ele tava num carro, eu não lembro se é um carro, se tinha carro naquela época, mas enfim, ele tava num veículo e aí um terrorista jogou uma bomba em cima desse veículo. Só que esse veículo dele era blindado e aí ele não morreu, não aconteceu nada com ele, mas ele desceu do carro para ver o que estava acontecendo, ficou fazendo hora na rua, ficaram mandando ele entrar pro carro para voltar, mas ele ficou fazendo hora até que veio outro terrorista e jogou uma bomba nele. E aí essa bomba acertou o Alexandre II, ele teve as pernas estraçalhadas, mas ainda deu tempo de levarem ele de volta pro palácio. E aí, lá no palácio, o Alexandre II morreu, e aí quem vai suceder, como eu falei, é o filho dele, o Alexandre III. Assim a gente encerra essa nossa meta dessa semana. Eu senti que essa semana ele falou muito sobre guerras e... eu não sei, eu senti o texto um pouquinho enrolado, a narrativa um pouquinho... prolongou um pouco demais. Quando ele narra as guerras aqui, eu sinto também que ele pressupõe que a gente já conheça a história da Rússia de uma forma mais profunda, o que não é o meu caso, pelo menos. Então eu me sinto meio que correndo atrás da narrativa o tempo todo nesses momentos que ele narra as guerras. Isso é uma coisa que tem me incomodado um pouco, mas talvez seja porque eu realmente não conheço profundamente a história da Rússia. Eu acho que dificilmente, assim, alguém aqui vai conhecer muito profundamente, a não ser que seja um estudante mesmo da história da Rússia, um pesquisador da história da Rússia, mas o público leitor, de uma forma geral, talvez esteja se sentindo assim também, correndo atrás da narrativa. Mesmo assim, como eu falei, eu gostei muito dele ter incluído os autores, falado um pouco mais de literatura. Apesar dos problemas que eu já falei da narrativa do Simon, eu parei de sentir um pouco aquele negócio que ele vai e volta, fala uma coisa e depois fala outra. Nessa meta, pelo menos, eu não senti isso, então, como eu reclamei das outras vezes, eu preciso falar dessa vez que eu não senti isso. Eu gosto, assim, da fluidez do texto, eu gosto porque é fácil de ler, é um livro muito grande, então se fosse uma linguagem muito complexa, muito rebuscada,
talvez seria difícil de ler, ainda mais porque tem esses fatos históricos que muitas vezes a gente não tá por dentro, aí tem que parar pra ir lá pesquisar. Eu pelo menos faço isso, eu gosto de saber de fato o que eu tô lendo, né, pra entender mesmo a história. Então eu tô gostando sim, bastante. Às vezes eu falo, gente, de um problema ou de outro que eu encontro na narrativa aqui, mas é porque esse vídeo aqui é pra isso, é pra falar sobre a história e é pra falar também sobre a minha percepção. E aí, quando a minha percepção não é muito boa, eu preciso falar com vocês também. Mas agora eu tô animada, como eu falei, a gente vai se aproximando da história do Nicolau, que é o último czar, que é, de fato, a parte que eu tô mais interessada mesmo em saber. E na semana que vem a gente vai pra nossa quinta meta já, gente. Já estamos quase. Eu já tô ansiosa pelo fim, não porque tá ruim, mas porque eu quero saber como que o Simon vai encerrar essa história, até onde ele vai. Eu não sei se ele vai chegar no Stalin, parece que vai. Eu quero muito saber também um pouco dessa parte, dessa transição, né? Então eu tô animada. Na semana que vem a gente vai falar sobre as cenas 3 e 4 do ato 3. Então eu espero vocês aqui na quarta-feira, às 6 horas da tarde. Mas domingo tem vídeo aqui no canal. Se você chegou por aqui agora, por favor, dá uma olhada nos outros vídeos. Eu produzo muito conteúdo sobre literatura. Eu tô sempre aberta a sugestões de vocês. Se você gostou do canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo aqui também, que vocês me ajudam muito a divulgar o canal. Se você gostou desse vídeo aqui também, eu espero seu joinha aqui embaixo, que também ajuda muito, vocês não fazem ideia. E agora eu vou deixar vocês com umas imagens que tem aqui nessa meta. Sempre tem muitas imagens nesse livro, eu tô gostando muito disso. E eu vou deixar vocês com essas imagens. Muito obrigada por terem ficado até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.